20 de maio acontece aqui na LESP o Seminário Estadual Orfandade e Direitos, com impactos físicos e mentais em crianças e adolescentes. O evento tem apoio do deputado Teonílio Barba, do PT, que está comigo aqui nos estúdios. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Obrigado, Alesp em Pauta, que sempre trata temas importantes, tão importante, talvez ou mais importante do que esse que nós vamos tratar, que é um tema de uma dimensão muito grande, que assolou o Brasil com os seus vários problemas existentes depois do Covid. Antes do Covid já tinha pessoas, autoridades tratando sobre esse tema. Estamos aqui com o meu amigo Milton, que também vai nos ajudar nesse debate. E vamos preparar um excelente 20 de maio. Já fica aqui o convite a todos, para o dia 20 de maio, a partir das 9 da manhã, audiência pública para tratar da orfandade e direitos, aqui no salão, o plenário Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa. O deputado já falou então do Milton, que está com a gente, Milton Alves Santos, que é coordenador executivo da coalizão Orfandade e Direitos. Seja bem-vindo. Eu também agradeço ao deputado Barba e ao programa de abrir esse espaço para um tema que ainda, apesar de muito antigo, é pouco debatido. Então espero que a gente consiga ampliar essa compreensão da sociedade paulistana sobre essa questão da proteção das crianças e adolescentes na condição de orfandade. Até esse seminário ele é para trazer até os reflexos que a gente ficou depois da Covid. Claro que, assim como o deputado já disse, um problema que vem há muito tempo, mas na Covid isso ficou muito latente, né? Sim. A gente poderia até dizer que a Covid ela chamou atenção para um fenômeno que é invisibilizado, né? Ele não é invisível porque, se a gente perguntar nas nossas famílias, no nosso ciclo de convivência, a gente vai encontrar uma criança ou um adulto que, quando criança, perdeu um dos pais e o impacto disso na vida daquela pessoa. Então é um tema que está no nosso cotidiano, só que ele não foi politizado no sentido de virar uma questão coletiva. O que aconteceu na Covid é que você teve um número muito grande, a estimativa é que mais de 160 mil crianças e adolescentes de 0 a 18 anos perderam um dos seus pais, mães ou cuidadores principais, e isso teve um impacto importante, na sociedade. Então isso chamou a atenção. Deputado, e por que o senhor recebe e apoia, esse seminário, trazer esse assunto aqui para dentro da LESP? Priscila, eu não sei se você já estava aqui na TV LESP, mas quando teve a tragédia de Mariana, depois da tragédia de Brumadinho, onde morreram mais de 500 pessoas, eu falei desse tema, da questão da orfandade, já ali na tribuna, naquele momento, que houve aquela tragédia que matou mais de 500 pessoas. Nós vimos uma luta dos bombeiros, uma luta heróica, as pessoas sendo solidárias, tentando salvar a vida. Mas ali eu já dizia, imagine a quantidade de órfãos que vai gerar na cidade de Brumadinho ou na cidade de Mariana, E qual é a expectativa de um menino de 0 a 2 anos que perde o pai ou a mãe, ou que perde um irmão, sabe? Depois, e conforme isso vai impactando na idade das pessoas. O Covid só veio aprofundar mais o tema, e é um tema invisibilizado, igual disse o Milton. Por quê? Porque a sociedade brasileira acaba olhando isso como uma mazela, e não é uma mazela, Tem gente que perde o pai e a mãe muito jovem, adolescente. Então, uma boa parte dos meninos que estão na Cracolândia perdeu a família, perdeu o irmão, perdeu o pai, perdeu a mãe. Às vezes perdeu o tio, que era o cuidador, ou a tia, às vezes a avó. Então, a família brasileira, ela é isso, ela tem toda uma árvore, no entorno de uma família brasileira. Então, quando o Milton nos procura para discutir esse tema, eu falei, puxa vida, é muito bom a gente trazer esse tema para ser debatido aqui. Estamos aí convidando as autoridades, inclusive convidando alguém do Estado que seja responsável
pela área da questão social, se é da área da saúde, para que esteja no dia 20 compondo a mesa, representando o governo do Estado, porque nós queremos cobrar qual que é o papel do governo do Estado nisso. Isso não é só um papel da sociedade civil organizada a discutir. A sociedade civil organizada a discutir, isso é muito importante. Mas qual é o papel, qual é a responsabilidade dos governos estaduais, municipais e do governo federal? E Milton, o que a gente entende quando se fala, então, em orfandade? São realmente crianças e adolescentes que estão abrigados em casas ali de acolhimento ou não? São as crianças e adolescentes que perderam aquela pessoa que cuidava dela? Podem ser os pais ou os avós, os tios, assim como o deputado citou, uma pessoa que era responsável. A gente pode dizer assim que a gente tem um conceito estrito de orfandade e um conceito aberto ou contemporâneo, né? O conceito estrito, que é hoje o que o Estado utiliza, principalmente o sistema de justiça, ele considera a orfandade a perda dos cuidadores e necessariamente dos dois, ou seja, a criança que perde quando ela é de uma família, de um casal, né, seja qual for o gênero, quando ela perde o pai e a mãe, ou quem ocupa esse lugar. É isso que a justiça considera orfandade. Ou se for uma família em que só a mãe cuidava, quando ela perde a mãe ou só o pai. Esse é um conceito estrito e que quando essa situação acontece, essa criança ela pode ir para o acolhimento, seja o abrigamento ou a família acolhedora ou outra modalidade, ou ela pode ir para aqueles outros parentes que se chama família extensa. Só que essa orfandade hoje no Brasil, por incrível que pareça, ela é muito pequena. Raramente a criança perde pai e mãe. Inclusive, isso é importante recuar no tempo, os orfanatos com esse nome sempre tiveram pouquíssimos órfãos. Eles, na verdade, tinham crianças pobres, pretas, empobrecidas e que acabavam, muitas vezes, levadas pelas suas famílias para esses lugares para ter alimentação, segurança, alguma disciplina. É o caso típico e clássico da FEBEM. Muitas mães iam na porta porque não conseguiam mais, sozinhas, solitárias, cuidar daquela criança ou achavam que não conseguiam. Então, essa é a orfandade estrita. A orfandade que a gente identifica a partir da Covid, mas se a gente voltar na AIDS, isso é verdadeiro, nas tragédias, é aquela em que você perde um cuidador importante. Então, muitas vezes, no caso da Covid, até pelo tipo de vírus que atingiu mais idosos, você, num primeiro momento, você perdeu a avó. Agora, quem é a avó da família brasileira, como disse o deputado? É aquela que leva para a escola, que cuida da saúde, que faz a comida, que ajuda o pai e a mãe a sustentar a rotina de cuidados daquela criança ou daquele adolescente. A morte dessa mulher impacta a rotina da família. Às vezes é o pai, então a mãe fica sobrecarregada, às vezes é a mãe, é o pai que fica sobrecarregado, às vezes é isso, um pai que já cuidava com uma tia ou um tio. Então essa orfandade em que você perde um cuidador, essa criança continua na família de origem, só que uma família sobrecarregada. E a gente entende que essa família e essa criança precisam de suporte. E quando a gente fala de direitos, deputado, quais são esses direitos que essas crianças e adolescentes têm? Seja ali na orfandade total, né, perdendo ali pai e mãe, ou nessa que é do que perdeu o responsável. Quais direitos ela tem? Além de você ter a perda afetiva, né, quando você perde pai, mãe, tios, avós, quem cuida de você, você tem uma questão que essa criança já nasceu perdendo. Porque está ligado a ela uma questão socioeconômica. Esse debate que o Milton traz é extremamente importante, por quê? Essa questão socioeconômica, vamos imaginar hoje, hoje no Brasil, nós temos 38, quase 39 milhões de trabalhadoras e trabalhadores no mercado de trabalho com carteira assinada. Desses quase 39 milhões, a grande maioria, 33 milhões, ganha até 2 salários mínimos. Estou falando do quê? De R$ 2.824,80, que são o valor de 2 salários mínimos. Então, essa família que já vive com isso de maneira muito dura, uma vida muito apertada, que a despesa dessa família é o arroz, feijão, a batata, o ovo e o macarrão. E o óleo de cozinha, não é azeite. Então, a questão socioeconômica já abala a família no geral. Então, ele ainda, sempre sem ser órfão, ele já não tem os mesmos direitos que tem uma criança que tem uma condição muito melhor, né? Então, esse
Aí quando ele perde o pai ou a mãe, né? Se era a avó que cuidava, se perdeu a avó, e a avó cuidava, levava na escola, buscava da escola, pega da perua escolar, se tiver transporte gratuito escolar, se ele tem esse direito, aquela avó que ele perde ela, já sobrecarrega a mãe que tem a jornada já dupla, porque trabalha fora, passa a ter uma jornada tripla, que tem que cuidar também da criança que o avô cuidava. Então, são vários direitos que estão embutidos e escondidos nisso, que essas crianças não têm acesso. E a grande maioria que foi assolada, embora o Covid não escolheu ninguém, mas ela chegou por último na classe média. Primeiro ela chegou nos grandes bolsões de pobreza do país, onde a vacina demorou mais a chegar, onde o detergente, o álcool 70, onde tudo demorou a chegar, onde as coisas nem chegam, não chega nem saneamento básico, para a gente ter ideia disso. Então está relacionado também com essa questão socioeconômica, a questão dos direitos da criança e do adolescente, que foi uma luta nossa na conquista do ECA, né, na Constituição de 88. Então todas essas pautas que a sociedade civil organizada traz, né, no seu seio, na sua luta de conquistas, essa é uma das lutas importantes, essa questão do direito, né, dos órfãos desse país e do Estado de São Paulo. Milton, alguns direitos eles são já garantidos e claros, né? Então, o direito à criança, à saúde, à alimentação, à moradia, na lei... Mas a pergunta não é se os direitos são claros, mas o acesso a eles. Então. Como garantir isso? Essa é a luta. Sim. Como garantir acessar os direitos? Porque a coisa mais burguesa que tem é o direito universal. Não existe esse direito universal. O universal. Você tem que tratar os diferentes de maneira diferente. E o órfão é diferente, porque ele teve uma perda significativa muito forte a perda dele. Sim. Então, ele é diferente. Então, não dá para eu tratar um menino órfão, uma menina órfã, independente da idade dele, e conforme a idade pesa mais ainda, como o outro menino que está ali com a família organizada, uma família economicamente resolvida, entendeu? Então, tudo aquilo que nós temos de direito que está previsto no ECA, na Constituição e tal, mas é como garantir o acesso a esse direito, que eu acho que esse tem que ser o nosso grande debate. Desculpa. Não, perfeito. Não, e era exatamente isso, né? Porque, assim, o que está na legislação é isso, o direito de todos. Nem sempre isso é cumprido. E como, então, já numa situação ainda de vulnerabilidade emocional, familiar, as perdas, garantir que essas crianças tenham esses direitos, garantir que essa criança ainda continue estudando, como o deputado falou, pode ter ali o transporte escolar, quem vai colocar essa criança? Quem vai dar a alimentação dela para ela poder ir para a escola? Quem vai arrumá-la, né, colocar o uniforme? Quem vai ajudar com a lição? Ou seja, não é só ter o direito a uma vaga, né, na escola, mas tem muita coisa envolvida aí. Tem como garantir ainda esses direitos que essas pessoas, que essas crianças e adolescentes têm? Ou essa é a discussão do seminário também? Como encontrar a resposta, né? Não, a pergunta é muito boa, porque ela nos leva, acho que, a dois polos, né? Um polo é o apoio aos direitos da criança no sentido, vamos dizer assim, da sua individualidade, né? Ela tem... O que está em jogo aí, né? O deputado falou que você tem, no primeiro momento, um sofrimento que, num primeiro momento, é natural. Todos nós vamos ter que enfrentar o luto da morte. A questão é que não é natural, ou pelo menos não deveria ser, numa situação em que você não está em guerra ou algo do tipo, você perder seus pais antes de você próprio virar adulto e cuidar de si mesmo. Então, quando alguém perde o seu cuidador principal, os seus cuidadores principais, e ele ainda está em situação de desenvolvimento, em condição de desenvolvimento, que é assim que o ECA identifica as crianças e adolescentes no Brasil, até 18 anos ou 21, ele tem um impacto emocional, porque ele sente essa insegurança de quem vai cuidar de mim, quem será por mim. Né? Esse é um primeiro momento. Então, ele precisa de um suporte, pelo menos emocional, para garantir a saúde mental dessa criança, do que a gente chamaria de, numa perspectiva preventiva. Depois, você tem que garantir os demais direitos que vão ter muita relação com a família. Então, a gente entra no direito das famílias. E, nesse sentido, quando o deputado Barba fala das condições das famílias no Brasil,
Nós estamos falando de que família? Estamos falando de uma família empobrecida, de modo geral, hipossuficiente do ponto de vista da renda e sobrecarregada, porque uma parte grande dessas famílias é liderada por uma mulher, mesmo quando ela tem um homem ali como corresponsável, né? Pelo tipo de família que a gente tem no Brasil, que é muito machista, sobrecarrega a mulher. Além dessa mulher trabalhar, ela tem uma jornada adicional, né, de cuidados domésticos e tal. Então, o que a gente acha importante? Que essa família tenha suporte, no primeiro momento, financeiro, porque a renda realmente cai em qualquer família, inclusive as de classe média. Um dos trabalhadores daquela família morre, mesmo que ele tenha um bom salário, para que regime que ele vai? O regime previdenciário, que a renda cai imediatamente. Né? Então, isso já é um impacto imediato. Numa família que tem um regime previdenciário precário, e muitas vezes, é bom lembrar, 2/3 desses trabalhadores não tem sequer registro em carteira. Então, o que se faz da renda dessa família? Então, garantir renda. Agora, a renda é fundamental, mas ela não é o único direito dessa família. Ela tem que ter suporte para como é que um pai aprende a cuidar de um filho sendo mãe e pai. Como é que uma mãe aprende a cuidar do filho sendo mãe e pai? E uma avó, que já é vó, tem que reviver o fato de ser mãe, que é o caso por exemplo, de uma das pessoas que está na nossa coalizão, que é vó de uma adolescente, e ela se viu tendo que lembrar de novo que é ser mãe. Ela está com 80 anos. E ela está sobrecarregada só pelo fato de ter 80 anos. Então, que tipo de apoio essa família terá do Estado, seja da política de saúde da família, seja na assistência social, seja nas práticas vamos dizer assim, de contraturno escolar para essa criança, essa adolescente, ter outras oportunidades. E você lembrou bem, né? Quais são os efeitos na vida dessa criança? A gente identifica pelo menos 3. O primeiro é a saúde mental, o segundo é o risco do trabalho infantil, porque o que a gente vê, essa é uma outra situação concreta, é uma adolescente que perde a mãe, os tios até suportam do ponto de vista afetivo, mas eles são hipossuficientes também da renda. A primeira ação desse adolescente é entrar no Lava Rápido e abandonar o ensino médio, por ausência de renda e mesmo de orientação, de como é que ele também pensa, ter orientação ali para pensar melhor nas escolhas e ter um programa que suporte. Né? Então, esse é um primeiro risco. Tem o risco da exploração, infelizmente, sexual das meninas. Sim. Porque se não cuidar dessa transição, muitas vezes elas vão para famílias que não estão tão atentas a essas experiências do que é ser menina, uma menina que vive ali o trauma da orfandade, né? Como orientar essas meninas a não serem vítimas fáceis, ou mesmo os meninos da exploração sexual. E por fim, a gente tem também a própria violência. E isso muitas vezes chega na família, a gente tem visto isso nos conselhos tutelares do Brasil inteiro. Você tem caso de orfandade? Não, tem pouquíssimo, quase nenhum. Então me conta a história de uma família que você começou a atender. Não, tem uma avó aqui que não está levando a criança para o médico, ela é negligente. Aí você vai descobrir essa avó assumiu essa criança com 3 anos porque a mãe morreu assassinada por feminicídio. E essa avó sobrecarregada agora é acusada de negligente. E a guarda dessa criança é discutida na justiça, que quer tirar essa criança da avó, mas se negou a apoiá-la quando ela recebeu essa criança. Deputado, o que a gente teve, né, de apoio a essas crianças e adolescentes pós-Covid? A gente falou de questões financeiras, emocionais, familiares. O que teve? Priscila, assim, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos voltar à Constituição de 88. Nós tivemos vários avanços. O ECA é uma conquista, foi uma luta da sociedade civil organizada, as igrejas, as várias religiões, tudo participaram dessa luta, né? Os partidos políticos, a conquista do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, a conquista do SUS, extremamente importante. Na Covid, o SUS deu conta de responder, embora temos que reconhecer o papel da saúde suplementar, também que a saúde privada teve um papel importante, que atende aí 40, 50 milhões de pessoas. Mas uma conquista importante é a do SUS. Né? Agora o governo federal está debatendo a criação de um SUS, um Sistema Único de Segurança Pública, para ver como encaminhar os problemas no país. Ele falou da indústria do Lava Rápido, que às vezes é um emprego mais fácil que a gente chega. Mas tem a indústria da bala. Uma balinha vendida na esquina. Farol. E se você pegar, é tudo menino com 10 anos de idade, 11 anos de idade, 12 anos de idade. Aquilo é uma indústria, não tem jeito.
E tem gente adulta também, mas para tentar arrumar algum tipo de renda. Então, nós tivemos conquistas que foram importantes na Constituição de 88, mas elas não foram totalmente efetivadas. Por que nós, quando discutimos a questão do ECA, nós discutimos, olha, pode ter o menor aprendiz, mas não só pode trabalhar no emprego realmente a partir dos 16 anos de idade. Porque a grande maioria da minha geração, a gente começou a trabalhar aos 5 anos de idade, aos 7 anos de idade, aos 8 anos de idade. Uma boa parte de... E aí, se você é um órfão, você vai muito mais rápido ainda para esse mercado que explora, né, diariamente essas crianças. Seja o do Lava Rápido, com a desculpa que está dando algum tipo de renda, algum tipo de emprego, a evasão escolar acaba acontecendo, né, e essa criança vai vender bala, ou vai para o Lava Rápido, ou vai para Cracolândia. Tem isso. Então, o que nós precisamos começar a discutir é como realmente garantir que os direitos existentes tenham que ser efetivados. E para isso exige-se a mão do Estado, a mão da prefeitura, a mão do governo federal, a mão de todo mundo, a mão da sociedade civil organizada, só não dá conta. Então, para as crianças acessar esse direito não é fácil, não é fácil. Mas nós não podemos desistir, nós vamos continuar lutando, porque cada vez que você olha de maneira carinhosa uma pessoa que é órfã, ou uma criança independente, na fase adolescente ou quando ela é criança, você ainda pode adaptar ela mais rápido, mas na adolescência, você imagina o menino de 12, 13 anos que perde, e se perde os dois de uma vez. Eu já vi na minha vida, aconteceu isso. Perdeu o pai e a mãe numa viagem, né? Perdeu o pai, a mãe e o irmão numa viagem, um acidente que teve em Vassouras, né? Morreu 3 pessoas e a excursão era da minha vila. Então, assim, aquela criança com 12 anos, 13 anos, ficou perdida, porque ela vê agora, qual é o meu mundo? Qual é o meu mundo? A gente, adulto, quando a gente perde alguém, a gente sente e fala, cadê o mundo? Então, como garantir que essas crianças vão acessar este direito? O direito da escola, o direito do transporte público com segurança, o direito do saneamento básico, o direito da água potável, o direito da vacina. Então, quem é que nega tudo isso hoje? Os negacionistas, né? E nós vamos combater qualquer tipo de negacionismo, nós vamos combater o tempo todo. E o negacionismo leva cada vez mais a isso. E essas crianças e adolescentes têm algum respaldo financeiro público? Porque a gente pensa nesse sentido. Saiu da sua casa, saiu da sua família, foi para uma outra casa, que pode ter sido ali de uma avó, ou dos tios, ou dos irmãos mais velhos, que também, né, acabam recebendo essa criança, esse adolescente. Também um custo a mais para essa família. Custo a mais de várias vertentes. Se for adolescente ainda que come bastante, ainda tem essa questão. A gente pode até, parece que a gente está trazendo uma graça. Não, a gente sabe que quando põe na conta, no papel, pesa. Existe um subsídio para isso? Uma ajuda? Eu sei que algumas pessoas que passaram por essa situação tinham pensão, por exemplo. Mas até por conta da profissão dos pais ou aposentadoria dos pais, enfim, uma outra questão. Mas quem não tem nada, ficou sem respaldo? Hoje é sem respaldo nenhum, Priscila. Normalmente os que têm direito está herdando uma previdência muito precarizada. Às vezes é no máximo um salário mínimo. Né? Bom, se a mãe ficou viúva, perdeu... hoje já tem uma redução na aposentadoria dela em função da reforma da Previdência que foi feita, a depender da idade dela. Ela pode até deixar de ser pensionista, para você ter uma ideia. Em função da reforma da Previdência que foi feita. Então, quer dizer, mas como acaba herdando o salário mínimo, aí a família que recebe aquela criança para ir cuidar dela, já também se aproveita. Não é que se aproveita no sentido de ser oportunista, mas também vai se apropriando da renda para ajudar a sustentar a própria criança.
É assim que funciona. Então, quer dizer, não tem... E o Milton abordou um tema importante, que 2/3 da nossa população, chamada PIA, né, população idade ativa, em economia assim que a gente trata, que na nossa... Tem economista que está tão atrasado que ainda está tratando dos 14 aos 65. Não, hoje é dos 16 até os 65 é que você tem que tratar. 65 ou mais, não tem problema. Mas o corte que a gente faz é isso. Algo em torno mais ou menos de 100 milhões de brasileiros hoje, essa população. Né? É que, desses quais, eu falei que tem quase 39 milhões com carteira assinada, o restante é trabalho precarizado, com exceção dos profissionais liberais, autônomos, né, que consegue montar algum tipo de negócio, ou a depender da formação, consegue ter uma boa renda. Mas uma boa parte é serviço precarizado. Qual é o serviço precarizado? É o pedreiro que você contrata para fazer a reforma na sua casa, o servente que acompanha ele. Porque você contrata para reformar a sua casa, você não registra o cara. Sim. Você faz um contrato com ele ali para ele terminar. Se ele dá um acidente e ele morre, você não consegue remunerar ele. Né? E às vezes ele morre e não deixa direito nenhum para os filhos. Porque ele trabalha totalmente precarizado. O presidente Lula, no seu segundo governo, criou a questão do BPC, o benefício de prestação continuada, para algumas pessoas. Só que para eu ter direito ao acesso a esse benefício, minha família, ninguém pode ter renda. Se eu sou uma pessoa que eu carrego qualquer tipo de deficiência, né, cognitiva ou não, ou se eu sou um cadeirante, ou se eu sou um deficiente visual, tudo, e não consigo mais ter capacidade laboral, eu posso utilizar o BPC. Mas se alguém na minha família tiver renda, eu não tenho acesso ao BCP, ao BPC, né, benefício de prestação continuada. Então, as regras que nós estamos vivendo. Então, várias coisas ainda precisam ser mudadas, né? Tem deputados nessa casa apresentando um projeto, a deputada Marina Elu, minha amiga, apresentando um projeto que vai numa linha de compensação, olhando as fragilidades da família, olhando a questão do abandono, olhando tudo, né? Mas não resolve ainda, porque na verdade propõe que tenha assim, uma renda de R$500, que é uma renda compensatória, para ali garantir um mínimo, uma condição mínima, que R$500 hoje, na verdade, você não consegue fazer uma cesta básica para uma família de 4 pessoas, né? Talvez, acho que é bom olhar assim, outros exemplos e o que o Estado de São Paulo poderia inovar, né? Acho que tem uma informação importante que na pandemia o governo do Estado criou uma ajuda, um benefício temporário sobre o qual se sabe muito pouco, que era o São Paulo Acolhe. Ele atendeu, fiquei sabendo hoje, mais de 20 mil famílias nas quais houve pelo menos uma morte por Covid. Nós não sabemos quantas dessas famílias, é isso que a gente espera que no seminário o governo do Estado possa trazer essa informação, tinham crianças, por exemplo, pequenas. Era uma renda bem baixa, eram R$300 por família durante 6 meses. Mas, de qualquer maneira, atingiu um número de famílias considerável, né? Então, esse é um tipo de apoio que existiu e pode ser um modelo a depender dos seus resultados. A gente tem uma outra iniciativa no Brasil, que foi o Consórcio Nordeste, que criou um programa nos 9 estados, justamente para apoiar as famílias que tinham perdido, as crianças e adolescentes que tinham perdido um dos seus pais. Também consideravam salário mínimo, era um programa muito restrito. Eles estão revendo isso hoje para tornar esse programa mais aberto, né? Há hoje benefícios temporários no próprio Sistema Único de Assistência Social, a gente chama de benefícios eventuais. Eles poderiam ser usados justamente para suportar essas famílias de uma maneira muito menos burocratizada. Mas qual é o desafio? E nesse sentido, o deputado tem toda a razão. O Sistema Único de Assistência Social está subfinanciado, inclusive no estado de São Paulo. Então é necessário aportar recursos orçamentários para que o Sistema Único de Assistência Social, no caso de São Paulo é um fundo, possa ter mais benefícios eventuais. Tem uma linha desses benefícios chamado guarda subsidiada, que pode ser transferido para qualquer família, inclusive a família original dessa criança, se tem só o pai, né, e a mãe morreu, ou só a mãe e o pai morreu. E isso teria uma função importante. O que a gente defende em termos de benefício? Primeiro, um benefício permanente
que não seja contabilizado na renda da família, justamente para não acontecer isso que o deputado falou. Então, imagine eu ter um benefício de um salário mínimo, mas só famílias cuja renda per capita é de R$ 250 podem acessar. Isso é ridículo. Sim. E tem um problema nesse tipo de benefício. A gente é contra o trabalho infantil, mas a renda da criança conta. Então, isso é trabalho infantil. Então, a gente está propondo que aquela renda que é para a criança, para que ela possa comprar um tênis, ir no cinema, se desenvolver, não entre na conta da família, que seja um recurso para aquela criança e outros acessos que essa família possa ter, seja ao BPC, seja ao Bolsa Família, seja qualquer outro benefício, seja adicional a essa renda, até porque nós estamos falando de famílias que de saída são hipossuficientes, do ponto de vista da renda, né? E a gente tem outras experiências fora do Brasil em que a gente tem, e no Brasil está sendo discutido, que é importante, por exemplo, um valor adicional para quando essa criança é de 0 a 6 anos, porque é muito mais caro, por incrível que pareça, cuidar de criança pequena do que de adolescente, porque o adolescente tem lá a coisa da marca, mas eu não preciso de um cuidador adicional, a alimentação dessa criança é mais difícil e tem que ser mais reforçada nesse período. Sim. De 0 a 6 anos, né? E, obviamente, que isso não conflitaria com outros benefícios. Então, hoje, no Brasil, a gente não tem, de fato, uma política, mas eu acho que tem também uma novidade importante, porque foi sancionada pelo presidente Lula, que foi um benefício universal para as famílias e as crianças cuja mãe morreu de feminicídio, ou seja, morta por um agressor por o fato dela ser mulher. Esse benefício é de um salário mínimo, ou até um salário mínimo, mas qual é o desafio? No caso do Estado de São Paulo, não foi regulamentado. Então, hoje, se uma criança vítima disso, há pelo menos 600 crianças nessa condição no Estado de São Paulo, segundo o Ministério Público. Essa criança não consegue acessar porque você não sabe como acessar o benefício. Onde é que você vai? Vai no CRAS, vai no CREAS, vai na DRADES? Então, é necessário que essa questão também seja discutida, como é que o Estado de São Paulo regulamenta e isso cria suportes para que isso seja acessado pelas famílias. E o Milton está falando do projeto da deputada Maria do Rosário, que foi aprovado e sancionado pelo presidente Lula em outubro de 2023, que garante, né, no mínimo, essa renda de até um salário mínimo para os órfãos vítimas de feminicídio. Né? Eu acho que nós temos que olhar esse programa, esse projeto, com uma visão maior. Ele não pode ficar restrito só à questão das vítimas do feminicídio, né? Então, inclusive, é uma missão que nós temos de dialogar com a deputada Maria do Rosário e com a bancada de deputados federais para poder ver se amplia o leque de atendimento desse programa, porque ele é muito importante. Mas e aí tem que ser uma coisa bem articulada, né? Da República com os seus entes federativos, né? Com os estados, para que realmente os estados passem a cumprir também esse programa, que ele é muito importante. Até para que as pessoas que estão em casa entendam direitinho, tem a lei federal, que ela rege então todo o país. Porém, os estados, né, começa a descer, os estados precisam regulamentar. Então, conforme as suas particularidades em relação a cada estado, vão criando ali as suas normas e depois os municípios seus estados também, e seus né? respectivos municípios. Né? Então, por isso que tá se falando agora dessa questão. Foi aprovado, então, âmbito federal, mas ainda no estado precisa ter a sua normativa, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque ainda tem muito para falar sobre esse assunto. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje até fazendo um esquenta de um evento que nós teremos aqui na Lesp no dia 20 de maio. É o Seminário Estadual Orfandade e Direitos, que vai tratar então das questões de crianças e adolescentes que perderam os seus pais, os seus cuidadores.
os direitos que essas crianças têm. Aqui nos nossos estúdios, eu tenho o deputado Teonílio Barba, do PT, que é o apoiador desse seminário, e também Milton Alves Santos, que é o coordenador executivo da Coalizão Orfandade e Direitos. Milton, até para falar dessa questão de orfandade, a gente sempre pensa na perda física, a morte do pai, da mãe ou do cuidador. Mas hoje a gente tem também uma orfandade de pessoas vivas, né? De pais vivos. Também vai se falar sobre isso no seminário, abordar isso. Infelizmente, quando a gente vê muitas crianças, até no trabalho infantil ou em situações vivendo ali na rua, são crianças que têm pais, mas não são cuidadas, né? Isso também vai chamar atenção? Vai ser abordado durante o seminário? Não. A gente tem feito um recorte diferenciando a orfandade, que necessariamente supõe a morte do cuidador, da negligência, do abandono afetivo, de outras categorias que são importantes serem chamadas dos nomes corretos, porque elas implicam em sistemas de proteção diferenciados. Então, um pai irresponsável que abandona o seu filho e sobrecarrega a companheira, ele é negligente, ele não é uma pessoa que morreu. Ele está vivo e precisa ser localizado, responsabilizado e obrigado a cumprir com as suas responsabilidades parentais. É diferente de uma situação em que, de fato, aquela criança, muitas vezes amiga desse, que está vivendo na rua porque perdeu suas referências, né? Então, para a gente, o foco do seminário são todas as situações em que a criança perdeu um cuidador por morte de qualquer natureza. Então, pode ter sido por feminicídio, a gente tem situações, por exemplo, que as delegacias de polícia especializada em criança e adolescente, por exemplo, estão mapeando no estado, em que você tem crianças que perderam o pai em acidente de trabalho, por exemplo, que perderam o pai por suicídio, ou a mãe, ou a avó, etc., que perderam por acidente de trânsito. Então, são situações de morte não natural que gera uma situação de orfandade e essa criança precisa de algum reparo, algum suporte. Muitas vezes tem situação, infelizmente, muito comuns, e a gente tem dito que, para mostrar que a orfandade é ampla, a Covid é mais conhecida, o feminicídio também. Mas imagina a situação como essa que o deputado acabou de trazer, em que há um acidente de trânsito, o pai morre ou a mãe, e em casa tem um adolescente cuidando de uma criança. E hoje não há ninguém que vá visitá-los imediatamente. Chegou ao fato de ter crianças ficando 3 dias em casa, até que um agente público identifica a presença dela ali nos documentos e vai visitar a família e descobre crianças sozinhas, porque aquela família ou perdeu os 2 cuidadores e etc. A gente agora, infelizmente, está vendo a situação da emergência climática no Rio Grande do Sul. Nós temos já, num único município, mais de 20 crianças que estão lá sem a presença de nenhum cuidador e não se sabe se elas são órfãs ou não são. E mais do que isso, não há um protocolo, inclusive hoje, estou falando de agora, no Rio Grande do Sul, de como cuidar dessas crianças. O que deve ser feito? Como é que se localiza? Em que base de dados eu vou lá para saber quem é o parente que pode cuidar delas momentaneamente? Nossa, deputado, é uma situação muito... ela é mais profunda do que a gente pode imaginar, né? Quando a gente fala a questão da Covid, parece que ficou um pouco mais próximo de todo mundo essa questão, mas agora a gente então tem essas calamidades, né, que tivemos já em alguns outros estados. São Paulo também, litoral paulista, a gente também viveu situações também de mortes de pessoas, e tem que abranger tudo. A gente falou da questão financeira, um aporte financeiro, um cuidado financeiro também dessa criança, desse adolescente que necessita. Tem a questão emocional. Como o senhor acha que deve ser feito, o que deve ser feito? Hoje em dia, por exemplo, por conta da Covid, tem uma lei que pede que tenham psicólogos dentro das escolas, até para que os adolescentes consigam, e as crianças consigam falar um pouco sobre essas perdas, perderam a voz, essa questão afetiva. Mas e dessas crianças que às vezes perderam quando se vê tudo? Porque não foi, né, tem a questão do pai, da mãe ou da avó, dos avós que cuidavam, mas acaba perdendo tudo, tem que ir para uma outra casa, para uma outra família, não tem mais a sua cama, as suas coisinhas, o seu quarto, não tem mais nada. Volta novamente o debate da questão socioeconômica.
Uhum. Nós estamos tendo um debate nessa casa de um decreto do governador, da questão do TEA. Né? Pessoas que têm o transtorno de espectro autista, onde o governador está dizendo o seguinte, que se eu tenho uma criança com autismo e tal tudo, eu posso botar um cuidador na sala de aula. Tudo bem, tem gente que tem condições de fazer isso, de botar o cuidador na sala de aula. E qual que é o papel do Estado? Qual que é a responsabilidade do Estado? Ele não está tendo nenhuma, ele está transferindo a responsabilidade para a família. Uma família que tem uma boa remuneração, né, ele já não bota nem na escola pública, ele já bota direto numa escola especializada para que consiga dialogar com o tema do espectro autista, ou de Down, ou de qualquer outro tipo de deficiência. Mas veja bem, o decreto do governador, que está em debate no estado de São Paulo. E é um tema que tem um debate importante aqui na Assembleia. Uma deputada, Andréa Werner, que é autista, tem filho, tal, e que trata de maneira bastante importante o tema, porque ela conhece, ela vive aquele tema. Mas é uma pessoa organizada. Ela é uma pessoa organizada. Ela é uma deputada. Ela tá, vamos dizer assim, nós estamos deputados no topo da cadeia alimentar. Então, por isso a questão socioeconômica ela é muito importante. Olha o que o presidente Lula fez para combater a evasão escolar. O Pé de Meia, que é um programa importante, que lá no final da formação do ensino médio, o aluno pode chegar até uma renda de R$9.000, né, se ele não evadir da escola. Então, você precisa ir tratando com programas. Agora, como é que você leva o apoio psicológico para uma criança que não consegue acessar, por conta da sua questão socioeconômica, ele não consegue acessar no SUS, ele não consegue acessar na escola, os psicólogos, porque tem uma lei aqui no Estado para colocar um psicólogo na sala de aula, não existe. A lei é aprovada, mas não regulamentada. Então, nós precisamos fazer com que essas coisas realmente sejam efetivadas nas cidades, nos estados e no país como um todo. Então, eu, por exemplo, e agradeço a Rossana que está aqui comigo, tem aqui a Rossana, o Pete, o Márcio Mazella, está aqui, quem está nos acompanhando não está vendo, mas estão aqui nos bastidores, e a Rossana veio me lembrar, era minha assessora, falou, tem a questão do Pé de Meia, do governo Lula, que é uma ajuda, né? É uma questão importante. Só esse programa é importante? Esse é um programa importante, como foi a questão de podermos eleger os conselheiros tutelares, para olhar as crianças, para que não sofra abuso da própria família. A violência doméstica, ela aumentou muito durante o período da pandemia, porque nós ficamos isolados, para tentar combater a melhor vacina, né, contra o vírus, além da vacina, era o isolamento, né? Além da própria vacina. Então, com isso aumentou a violência doméstica. Aumentou a violência doméstica em relação a quem? Às crianças e às mulheres. Não foi em relação aos homens. Os homens podem ter aumentado mais a bebida, pode ter aumentado mais o tempo na frente da televisão, do futebol, tal tudo, mas a violência foi em cima das mulheres, em cima das crianças. Então, uma criança que já tem o pai e mãe já necessita de um apoio psicológico muito forte. Então, o que perde, ou o pai ou a mãe, ou o seu cuidador, ele precisa de muito mais apoio ainda. Então, diria hoje que você teria uma tecnologia social importante para ajudar nisso. Você tem uma tecnologia social hoje que só a Caixa Econômica tem, que é o CAD único, que é o cadastro único de todas as famílias, que é uma tecnologia que não tem prefeitura que tem, não tem estado que tem. Quem tem é a Caixa Econômica, isso foi montado por conta do programa Fome Zero, que depois virou Bolsa Família. Então, todo o CAD único é cuidado pela Caixa Econômica Federal. Não é à toa que se disputa muito a Caixa Econômica Federal. Todo mundo quer ter a presidência da Caixa em função disso, né? Porque ela ancora vários programas sociais, Minha Casa Minha Vida, CAD único, Bolsa Família, né? Fundo de garantia de todos os trabalhadores com carteira assinada no Brasil, construção de programa Minha Casa Minha Vida, construção, né, de casas para famílias de classe média, construção e financiamento, né? Entendeu? Então, por isso que tem essa disputa da Caixa, né? Por isso que a Maria Rita foi fritada lá e
e perdeu a presidência, o Centrão foi lá e tomou, porque são disputas de instrumentos importantes que você consegue olhar a vida da sociedade que está ali, né, passando por esses perrengues todos que nós estamos debatendo aqui, né? E aí parabenizar o Milton, que é um dos coordenadores, né, de todo esse debate que nós vamos fazer dia 20. Né? A minha tarefa aqui é apoiar as instituições, são várias instituições que estão envolvidas nesse seminário do dia 20, esse movimento sindical, entidades sociais, várias entidades importantes. Milton, até aproveitando que o deputado falou dos convidados, né, para participar desse debate, conta um pouco para a gente dessa programação. É aberta para a população? Todas as pessoas podem participar? Tem inscrição? Como funciona? Perfeito. Acho que é importante, então, dizer que esse seminário está sendo promovido pela coalizão por meio de um comitê estadual, que a gente chama de híbrido institucionalmente. Então, deles participam os conselhos estaduais de controle social das políticas públicas, o Conselho Estadual do SUAS, das políticas de assistência social, o Conselho Estadual da Criança e Adolescente, o Conselho Estadual de Saúde. Participam também todos os membros do Sistema de Justiça, Ministério Público, Promotoria Pública, Defensoria Pública. Participam aqui a mesa diretora da Assembleia Legislativa, as comissões correspondentes, Educação, Cultura, Saúde, né? E participa também como um membro articulador o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Regional de Serviço Social, o próprio sindicato, é muito importante isso, o sindicato dos agentes comunitários de saúde e outras endemias. SINDACs, né? Se tem um trabalhador que hoje sabe da vida das famílias do ponto de vista da saúde, inclusive dessas crianças, são esses agentes que muitas vezes sabem mais da família do que o médico, o enfermeiro da UBS e etc. E outras associações da sociedade civil que trabalham com direitos humanos, com direito de criança e adolescente, são as promotoras. Então, essas organizações e instituições públicas, além do Poder Executivo estadual, então, as secretarias de assistência social, saúde, educação, segurança pública, como eu disse, é fundamental a segurança pública desse seminário. Então, são 3 mesas temáticas, uma mesa com a presença, inclusive, de pesquisadores que têm estudado esse tema, a professora Odair Sposati, a professora Regina Slitt, que são 2 referências no Estado nesse campo, mais o sistema de justiça, que vão debater, afinal de contas, essa orfandade que a gente está caracterizando aqui como ampla, ela pode ser protegida ou ela é muito ampla? Essa é a grande provocação da mesa 1. A gente vai ter que restringir esse conceito ou a gente pode, de fato, proteger todas as crianças e adolescentes em orfandade, né? Nesse número que a gente até desconhece. Quantas são, onde estão, como é que a gente busca dados sobre essas crianças e adolescentes. A mesa 2 é uma mesa de responsabilização do governo estadual. Então, o governo vai apresentar o que ele tem feito ou o que ele pretende fazer concretamente para proteger essas crianças no Estado, considerando, inclusive, as suas responsabilidades, né, em relação aos municípios, em relação ao governo federal. E a terceira mesa é a mesa do controle social, porque os conselhos de participação, eles precisam se colocar, inclusive, sob a crítica que eles têm das políticas atuais, e eles podem fazer mais do que estão fazendo, inclusive. Podem fiscalizar melhor, podem propor novos serviços. Você falou da saúde, por exemplo. Não há uma norma hoje, no estado de São Paulo, ou mesmo no Brasil, que diga que na hora que uma família vai a uma UBS dizer que tem uma criança órfã, recentemente, que essa criança tenha prioridade no atendimento psicológico ou mesmo psiquiátrico. Ela não tem. Ela precisa estar violenta, ela precisa ter um conjunto de outros elementos para receber um tratamento preventivo ali, um acolhimento de saúde, por exemplo, né? Então a gente espera, em um dia, vai ser um seminário extenso, né, de fôlego, e essa já demonstra o compromisso da Assembleia e do deputado com esse tema, para que a gente, ao final, produza uma carta de compromissos de todas essas instituições para desdobrar o seminário em ações concretas no estado de São Paulo. Deputado, esse material que será feito durante o seminário vai ajudar também a criar políticas públicas, afinal de contas é aqui dentro, né, que as
As leis são criadas, desenvolvidas e muitas delas aprovadas e regra para o estado todo. E a gente sabe que São Paulo acaba sendo referência para o país. Muitas leis aprovadas aqui no estado de São Paulo depois ganham fôlego para aprovação em outros estados. A gente pode falar que conseguimos ser referência e até nesse assunto da orfandade, ter um seminário tão rico assim aqui dentro? Nós estamos trabalhando a questão da participação do governo do estado, que é importante. Estamos aguardando responder se realmente ele bota a parte dele, porque nós vamos cobrá-lo. Nós vamos insistir que o governo do estado tem que mandar o teu representante, ou ele próprio, se quiser vir, ajudar a debater o tema e assumir responsabilidade, melhor ainda. Nós não temos problema nenhum com isso, apesar dele ser bolsonarista roxo. Não posso deixar de dizer isso. A segunda coisa, eu vou fazer pessoalmente o convite ao presidente da Assembleia. Nós somos uma mesa diretora, nós temos uma relação muito boa, uma relação de compromisso com a casa, com os temas da casa, com os vários temas que nós estamos debatendo aqui, como debatemos aqui a cartilha comportamental, para orientar todos os trabalhadores, todos os frequentadores da casa aqui dentro. Então, a ideia é que desse seminário a gente tenha um documento que vire uma boa resolução que possa ser utilizado no estado de São Paulo, em qualquer cidade, mas também em qualquer outro estado que queira conhecer esse debate que nós vamos fazer no dia 20. Eu não sou especialista nesse tema, isso é a especialidade do Milton e das professoras, do pessoal dos conselhos que vem aí nos ajudar no debate. Mas tem um compromisso com a pauta, que é uma pauta social importante. Isso faz parte da origem do meu mandato. Todas as pautas que são de extrema importância, nós olhamos para ela com muito carinho, porque foi assim as minhas 3 eleições, compromisso com essas lutas sociais, com a luta da classe trabalhadora, com a luta do MST, com a luta do movimento sindical, com a luta de combate ao feminicídio, com a luta do combate à violência contra as mulheres. Então, nós vamos adotar a mesma postura em relação ao tema da orfandade, que será debatido no dia 20, e nós esperamos que vocês que estão nos assistindo estejam aqui no dia 20 conosco, para participar do debate. Bom, nosso programa já está chegando no finalzinho, eu vou deixar um minuto para as considerações finais, mas agradeço por essa conversa tão rica e principalmente um alerta. Muitas vezes os assuntos eles passam batido no nosso dia a dia, e quando a gente traz aqui para a Rede Alesp, é um estado de atenção. Sociedade, vamos acordar e vamos nos mobilizar também. Quero agradecer a participação aqui de Milton Alves Santos, que é coordenador executivo da Coalizão Orfandade e Direitos. Muito obrigada. Eu que agradeço e convido, de fato, toda a população, trabalhadores do Sistema de Garantia de Direitos, a se fazerem presentes ou acompanharem pela TV Assembleia esse seminário. Dia 20 de maio, a partir das? 9 da manhã. 9 da manhã. Também quero agradecer o deputado Teonílio Barba, do PT, que apoia esse evento e apoia também essa iniciativa para cuidar dessas crianças. Obrigada, deputado. Eu que agradeço mais uma vez o Alesp em Pauta, agradeço você, Priscila, todo mundo que está nos acompanhando aqui, quem está trabalhando aqui atrás das câmaras, que é o povo que fica aqui invisibilizado, as pessoas não veem aí fora. Nossa assessoria que está aqui, o Márcio Mazella, que é um dos conselheiros do meu mandato, que ajuda a debater vários temas. E membro do Comitê Orfandade. E nós temos que tratar esse tema como Estado de Direito, mas não só o Estado de Direito, mas também um Estado de Espírito. Queria encerrar dessa maneira. Portanto, dia 20, não percam, venham nos ajudar no debate. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.